Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar resolvendo, né, algumas das perguntas que a gente vem postando aí durante a semana, né? A gente vai estar fazendo isso aí durante os fins de semana. A gente vai pegar aí as perguntas que geraram mais dúvidas, né, e comentando, né, nessa série que a gente vem fazendo aí de quiz, né? Então a gente vai pegar aí as que mais geraram dúvida e tá repassando aqui, comentando, né, no final de semana, né? Então a gente vai começar com essa aqui, que foi da parte de automação. Então vamos lá. Com base na tabela referente à perda de potência, né, com furos em sistemas pneumáticos, complete os espaços marcados com X, Y e Z, respectivamente. O primeiro ponto aqui, que a gente tem que entender que essa é uma tabela demonstrativa da seguinte questão. Né, ou seja, os sistemas pneumáticos, né, quando eles possuem furos, né, perdas que não são muitas vezes visualizadas por meio de furos, né, algum rasgo, enfim, alguma coisa que acontece ali no sistema, principalmente tubulação, acaba gerando uma perda. Né? E essa perda ela vai ter consequências porque você vai ter vazamento, então é como se os sistemas pneumáticos estivessem ali atuando, então se você vai ter vazamento, significa que o reservatório, né, do compressor ele vai estar sempre perdendo ali ar comprimido e, consequentemente, o motor do compressor ele vai ter que atuar mais vezes, consequentemente você vai ter mais gasto de energia elétrica. Né? Então, é uma tabela demonstrativa referente a isso. Então aqui traz um exemplo para 4 furos, né? Um furo com diâmetro de 1 milímetro, 3 milímetros, 5 milímetros e 10 milímetros. Né? E aqui ao lado traz a relação ali de perda, que a gente tem relação em volume, né, de escape de ar, e aqui ao lado tem a relação do que vai estar sendo necessário de potência, né, ali para o ciclo de compressão, ou seja, nesse caso aí ligado ao motor. Né? Então aí no caso, as três conversões, aqui é o seguinte, né, basicamente esse X é converter 10 milímetros para a polegada fracionária, o Y converter 27 litros por segundo, né, para o CFM, né, que é o Cubic Feet Minute, né, que é o pé cúbico por minuto. Aí é justamente essa conversão aqui que muita gente perguntou, que não entendeu na explicação. Né? Alguns vídeos desse aí a gente depois no final coloca ali a explicação e eu vou mostrar o que foi que aconteceu. Né? A alternativa, né, que a gente coloca lá como correta, ela está certa mesmo, né? Mas ali na explicação ficou um detalhe diferente do que era para ter aparecido. E aqui por último a relação de CV, cavalo a vapor, para quilowatt. Então vamos lá para a conversão. Ou para conversão não, né? Vamos verificar aí o que aconteceu. Aqui foram as alternativas. A alternativa correta aqui no caso é a alternativa A. Né? 10 milímetros é aproximadamente 3 oitavos. Né? Aqui são valores aproximados. 27 litros por segundo dá aproximadamente 57 CFM, né? Referente aí ao Cubic Feet Minute, né? Pés cúbicos por minuto. E 4,2 CV dá aproximadamente 3,1 kW. Bom, vamos lá para a conversão. Aí a gente colocou aqui uma relação aproximada, né, de valores, né? Um oitavo dá aproximadamente, aproximadamente não, aqui é a relação de conversão correta. E aqui é que está o valor aproximado. Né? Então, importante destacar isso. Né? E aí no caso 3 oitavos, né, que é o da pergunta, ele está aqui, ó, 3 oitavos dá igual a 9,525 milímetros. Que aí no caso ficou arredondado, né, para 10 milímetros. Né? Ou seja, um valor aproximado. Né? Inclusive, muita gente faz, quando digo muita gente, muitos fabricantes, né, eles atuam dessa forma, né? Eles não colocam lá o valor exato da conversão, colocam um valor arredondado, que é muitas vezes para não confundir, né? Fica uma coisa mais enxuta ali para quem vai estar lendo ali no manual. Né? Então, nesse caso, por isso que vem essa relação, né, aproximada. Né? A gente tirou essa tabela aí de um fabricante. Bom, então tranquilo, aí é um valor aproximado. O segundo... Né? Esse aí que gerou dúvida, ficou com um erro aí na explicação, vou mostrar o que foi que aconteceu. Aí no caso a gente está convertendo litro por segundo, né, o LS, para CFM, né, Cubic Feet Minute, pés cúbicos por minuto. Aí o primeiro ponto aqui, né, também algumas pessoas se confundiram nessa conversão aqui. Tá lá, 1 litro por segundo é igual a 60 litros por minuto. Né, muita gente perguntou, poxa, por que converteu litro por segundo para litro por minuto? Por causa da unidade do CFM, que é Cubic Feet Minute, né? Ou seja, ele está com a relação de tempo no minuto. Né? E aqui está em segundo, né? Então a gente só fez deixar ali equilibrado. Né? Ou seja, 1 litro por segundo, né? Já que um minuto tem 60 segundos, é só multiplicar 60 por 1. E aí nesse caso aí dá 60 LPM. Né? Ou seja, em 1 minuto são deslocados 60 litros. Beleza? Então tranquilo. Então essa parte aí ok.
Aí vem aqui a relação da unidade do CFM, né? Ou seja, um CFM, né? Ou um PCM, também é muito comum aparecer essa unidade, que é do traduzido, né? Do pé cúbico por minuto. Né? Alguns manuais trazem dessa forma PCM, pés cúbicos por minuto, que é a mesma coisa do CFM. Um CFM é igual a 28 litros por minuto. Beleza. Aí o que aconteceu? Foi justamente aqui, né, que aconteceu o problema, porque a gente colocou aqui 10 litros por segundo. 10 litros por segundo vai dar igual a 600 litros por minuto. Né, na relação ali de conversão. Né, ou seja, eu estou convertendo litro por segundo para LPM. Ou seja, se está saindo 10 litros em 1 segundo, significa que em 1 minuto, que tem 60 segundos, é só multiplicar 60 por 10, vai dar 600 litros por minuto. Beleza. Só que o que aconteceu? A gente converteu aqui o valor errado. Deixa eu voltar aqui na tabela. Na tabela, aqui, a gente converteu 10 litros por segundo. Né? 10 litros por segundo já está aqui ao lado, né? Quanto equivale. Né? 10 litros por segundo, no caso, equivale a 21 CFM. Naquele caso onde tem 10, não era para estar 10, era para estar 27. Né? Então, 27 seria o valor correto ali para conversão. Então, a gente vai fazer isso agora. Né? Cadê aqui? Pronto, aqui no caso, aqui no caso não vai ser isso aqui. Né? Eu vou colocar aqui ao lado, depois eu vou apagar só para mostrar. Né? No caso, ficaria 27 litros por segundo. Né? Tá aqui o LS. 27 litros por segundo, e no caso a gente teria 27, né, multiplicado, no caso a relação de conversão, né, a gente faria a multiplicação por 60, que era para encontrar esse valor em LPM. Né, no caso 27 vezes 60 vai dar 1.620 litros por minuto. 1.620 litros por minuto. Né? Então, como um CFM é igual a 28 litros por minuto, é só dividir um em relação ao outro, ou seja, dividir 1.620 dividido por 28, né? Que aí no caso vai dar 57, aproximadamente, né? Vai dar 57,8, né? Então aí dá 57 CFM. Né? Então o cálculo que deveria aparecer seria esse aqui. Né? Como eu disse, na resposta que a gente colocou ficou correto, né? na alternativa, né? Mas aí no caso, referente à pergunta em si, o correto era aparecer o 27 litros por segundo. Então muita gente ficou na dúvida sobre isso. Né? O cálculo em si está certo, né? As conversões, tal, né? Ou seja, 10 litros por segundo dá igual a... Vou colocar aqui, né? Vai dar igual a 21, 10 litros por segundo, né? Que é a mesma coisa de 600 LPM, vai dar 21 CFM. Beleza, está correto. Só que pela tabela, né, que a gente mostrou aqui, a explicação era para trazer o 27. A gente acabou convertendo de 10, mostrou que dá 21, mas o correto era converter o 27 para dar 57, que é o valor que está aqui na resposta. Né? Então a resposta está correta, foi só na explicação ali que de vez de ser 10 era para ser 27. Beleza? Bom, para fechar ali, o 4,2 CV para quilowatt, né, que é a última conversão. Né? Aí a gente precisa saber esse comparativo, né? Ou seja, um CV é aproximadamente 0,75 kW, então nesse caso aí, ou 0,74 kW, né? Então nesse caso aí é só multiplicar, né? 4,2 por 0,74, né? Então vai dar aí aproximadamente 3,1 kW, que é a última conversão. Beleza? Então basicamente é uma tabela de conversão. Aí sobre os valores, né? Então é isso. Né? Não deixe de se inscrever no canal, logo mais a gente está postando outros vídeos aí que geraram dúvidas. Valeu!